algumas daqui, né, participaram do último chá. E a gente fica feliz, mas a gente também, nossa cabeça também às vezes não dá conta. Eu falei, ai, desculpa, esqueci. Assim, a gente acaba não dando conta de telefonar, né, para todo mundo. Né, dessa vez, por exemplo, para essa roda de conversa, eu acabei falando mais no zap, fiz pouco telefonema, mas muito obrigada pelo carinho da presença. A Paulinha eu encontrei, né, a gente vai encontrando. A Clarinha, que bom que está aqui, Clarinha. Então, depois eu falo, vou relembrar vocês que existe a parceria da Unify de segunda-feira, dia 20, agora não vai ter, tá bom? Depois eu vou lembrar vocês mais rápido. Na hora de assinar a lista de presença, não esquece de colocar, por exemplo, lactante. Eu falei para a Daiane, escreve lactante entre parênteses e escreve se não recebeu o kit ainda do ano passado, porque a Daiane, no caso, algumas são do ano passado, né? Então a gente, né, também vai estar em oração, a gente sempre está em oração para as gestações de vocês, no parto, para essa formação dessa família, né? E hoje, em especial, é o assunto que a gente mais ama, né? Que são as práticas da amamentação. A Dani vai se apresentar, a Dani é enfermeira. Ela também trabalha, né, no posto de saúde da Vila Jardim. Ela vai se apresentar um pouquinho. Nós queremos que, até o nosso desejo de ficar aqui nessa casa, né, que a prefeitura cedeu para nós, o nosso desejo foi também ficar um pouco mais gostoso, né? Da gente também se inteirar mais. Eu acho que vocês que vão começar a falar para nós, ó, Fá, acho melhor mudar de lugar, ó, Fá, vamos, né? Provavelmente quando vier profissional de fora, que a gente sempre tem que também ter convidados, né? Nós somos voluntários, a Dani é uma voluntária também, então a gente agradece muito mesmo o sim de vocês, né? Para escutar um pouquinho e a gente espera o feedback de vocês, tá bom? E a mamãezinha que puder avisar, vai ter um momento que a Dani vai perguntar, gente, qual bebezinho aí tá acordado para mamar? Que a gente gostaria que vocês chegassem aqui na frente para dar de mamar ao vivo aqui para todo mundo enxergar um pouquinho. Pode ser? E aí a gente, né, tá à disposição mesmo de vocês interromperem, tá bom? Então, Dani, se apresenta você, se você puder. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigada pelo carinho. O Marcelo, que está aqui, desculpa que eu não falei. O Marcelo é esposo da Ju, que é uma mamãezinha militante, que pôde ajudar a gente muito de última hora, que o nosso voluntário não pôde chegar. O Marcelo que chegou também. Assim, são muitas pessoas para agradecer. E eu peço, assim, esse carinho de vocês também de perdoar a gente pelo atraso, mas nós vamos tentar, né, que seja bem produtivo, né? Tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa palestra, né, Dani? Boa noite a todas, a todos. Eu quero que essa roda de conversa vocês consigam tirar as dúvidas que vocês têm, vocês podem perguntar, que a gente não souber, depois a gente pode trazer para vocês para responder, tá? Porque a gente sabe, quando a mulher fica gestante, a primeira coisa que vem na cabeça é e a amamentação? Quando esse bebê vai nascer? Como é que eu vou fazer? Né? Eu sou enfermeira, formada há... Se eu falar quantos anos eu sou formada, vocês vão descobrir minha idade. Mas eu sou formada desde 2009. 2009. Eu trabalho hoje eu estou na estratégia da Vila Jardim, já estive no Jardim Brasil e agora estou auxiliando as meninas lá na SF da Vila Jardim. Sou enfermeira da Jamil. Tem minhas gestantes aqui, as que já ganharam. Muito feliz que vocês estão aqui, tá bom? Espero que assim que vocês ganharem eu possa estar ajudando vocês também, como conseguir ajudar outras gestantes. E quem não for também da Vila Jardim, se precisarem, também pode ir para lá que eu vou estar lá para ajudar vocês, tá? Então o que a gente vai falar hoje? A amamentação, né? A amamentação. É fácil amamentar? Não é fácil amamentar. A gente não pode dizer que é a coisa mais linda do mundo, romantizar, porque a gente sabe que é difícil. O bebê vai sair da nossa barriga, da barriga de vocês, e ele não sabe mamar. A gente que vai ensinar ele a mamar. O reflexo de sucção ele já tem dentro do útero da mãe, mas fazer a pega certinha, ele ainda não sabe. Então a gente precisa ensinar e a gente precisa aprender. Na teoria a gente sabe muito, mas talvez na hora que vem para a prática é mais difícil. Eu quero que vocês saibam que o bebê do zero, primeiro dia de vida, aos 6 meses, ele não precisa nada além do leite materno. O leite materno é o alimento mais rico que tem e é o suficiente para o bebê de vocês, tá? Preciso da água, aí está tendo calor, preciso da água para o meu bebê? Não. No verão, calor intenso, você vai aumentar as tomadas. É o suficiente para ele hidratar.
Como que eu sei que o meu bebê está mamando o suficiente, ele está hidratando? Vocês vão observar as fraldinhas. 24 horas, 6 fraldinhas molhadas. O bebê está alimentando bem. Tem cocô, fraldinha cheia de cocô? Tá tudo bem. Como que eu sei que o meu bebê está evoluindo com o meu leite materno? Assim que o neném nasce, vocês vão perceber que ele vai nascer com um peso. Antes de vocês saírem, ele vai começar a reduzir, ele vai perder de 7 a 10% do peso corporal dele. Então, quando vocês recebem alta da maternidade, ele vai estar com menos peso do que ele quando ele ganhou. É normal. Todo bebê vai passar por isso. O que tem que acontecer? Na segunda semana de vida do neném, ele precisa recuperar esse peso. A gente espera que em 15 dias ele já tenha recuperado esse peso. Então, aí, o que a gente vai saber? A nossa amamentação está sendo, a quantidade está sendo perfeita para o ganho de peso do neném. Precisa introduzir forma? Se ele estiver ganhando peso, não precisa, não tem a necessidade. A mamãe que quer fazer a amamentação exclusiva, a gente precisa insistir, a gente não pode desistir, porque não é fácil, tá? Em relação ao armazenamento do leite materno, às vezes vocês vão precisar sair e vão ter que tirar o leite materno. Onde que eu posso armazenar esse leite? Vocês vão armazenar em potes de vidro com tampas de plástico. É assim que vocês vão fazer o armazenamento. Eu tirei o leite, eu ordenhei o meu leite. Quanto tempo eu posso deixar esse leite na geladeira? Se eu for colocar esse leite na geladeira, eu vou deixar por 12 horas. Deu 12 horas, sobrou o leite, vocês vão jogar fora, vocês vão desprezar esse leite, certo? Mas e se eu começar a ordenhar, eu tenho muita produção de leite, eu quero ordenhar e armazenar esse leite 15 dias no freezer. Lembrando que uma vez o leite descongelado, eu não posso mais congelar. Eu posso ordenhar hoje o meu leite e coloquei metade aqui, coloquei para congelar. Eu identifico a data de hoje. Amanhã eu acabo ordenhando de novo. Eu posso acrescentar esse leite aqui? Eu posso. Eu posso acrescentar aqui, mantendo a primeira data, certo? Que vai ser a data da validade dele. Então, eu posso acrescentar aquele leite até encher o vidrinho, mas depois que eu tirar e descongelar, eu tenho que utilizar por 12 horas. Sobrou o leite, eu vou desprezar, certo? Como que eu devo fazer a higiene do vidrinho? Eu devo colocar em fervura. Eu vou colocar a água. A partir do momento que ela começa a ferver, vocês vão contar 15 minutos da fervura. Ferveu, vão tirar. Vocês não vão secar. Vocês vão pegar um guardanapo limpo e vão colocar de cabeça para baixo e vão esperar ele secar ao natural. Não tem necessidade de gelar com paninho. Feito isso, ele está estéril, está pronto para receber o leite materno. Certo? Então, 12 horas. 12 horas na geladeira. 15 dias no freezer. 15 dias você pode deixar o leite materno armazenado por 15 dias, tá? Eu oriento que armazene sempre de 70 ml para menos, porque aí você não tem risco de ficar perdendo leite toda vez que você for tirando. Banho-maria? Sempre em banho-maria, tá? Vai tirar o leite do freezer e vai aquecer em banho-maria. Posso pôr no micro-ondas? Não. Vai aquecer até ele chegar a uma temperatura morninha, que você vai descongelar todo o leite para você poder ofertar para o seu bebê. Tá? Feito isso, pode dar para o neném. Não pode colocar no forno direto, no fogo, desculpa, não pode colocar no micro-ondas nem em outro meio. Só o banho-maria. Não pode não chacoalhar, né, Dani? Não chacoalha, não sai nada. Só ofertar o leite. Tá? Quem tem interesse de, né, que às vezes vai estar ausente, alguém vai ofertar, a gente também fala para evitar bico. O que é o bico? É mamadeira. A gente sabe que é difícil, às vezes é a avó que vai dar, é a irmã que vai dar, e aí entra no bico. O bico, às vezes o bico que eu falo que é a mamadeira, a gente pode trazer a confusão de bico para o neném. E aí ele começa a sair da sua mama. É muito mais fácil mamar na mamadeira. O bico da mamadeira, é que hoje tem vários tipos de bicos, né? Mas ele é muito maior que o seu seio, o fluxo que sai é maior, então o bebê vai amar, é muito mais fácil. Mas pensa, o seu leite ele vai sair em temperatura ambiente, você só precisa tirar e ofertar qualquer hora do dia, em qualquer lugar, é muito mais fácil. Lembrando que o começo não é fácil, mas a gente precisa passar por isso, porque depois fica fácil. Eu sou experiência viva, a enfermeira passou por tudo. Pedrou,
rachou, doeu, sangrou. Foi tudo isso. Eu falei, gente, que hora que isso vai ficar bom, pelo amor de Deus. O emocional foi lá no chão. Foi lá no chão. Eu falei, não vou conseguir. E aí entrou o marido, o companheiro, ele falou, você vai conseguir. Quem fazia a massagem na minha mama era o meu marido. Deixa eu colocar. Vamos colocar o abdominal. Você não quer que eu coloque pra você mostrar? Eu coloco pra você mostrar. Fabiana põe, você mostra Ah, Se esperar. quiser massagem. Uma coisa também que tem em relação. Prazer, gente, meu nome é Vinícius, sou enfermeiro também. Uma coisa também que a gente previne, não dando tão cedo o bico e a mamadeira, a chupeta, vai prevenir também que mais tardiamente não tenha tantos problemas com os dentes, né? Com proeminência, com a boquinha que a gente fala que a boquinha é para frente, mas só a prova viva. O queixo para frente, não vai ter tanto problema com os dentes em crescerem. Então, se a gente ofertar mais tarde, vai ter menos problemas e menos do que gastar com aparelho, com tratamentos ortodônticos, né, do dentista. Então, já ajuda também, fora o crescimento do bebê. Vai ajudar bastante nessa questão dos primeiros dentes dele. Com certeza, obrigada. Obrigada, né? Isso. Obrigada, Cris. E aí tem a colherzinha dosadora, né? Isso. Vocês podem tentar ofertar uma ausência da mãe. A gente tem aqui a colher dosadora. O leite vai aqui e a colher ela vai soltando o leite devagar para o bebê. Ele vai bebendo. Pelo menos aí a chance de ter uma confusão de bico é menor, tá? Porque se você coloca uma chuquinha, ele vai com uma cachuquinha, daqui a pouco ele vai começar a se põe no peito, ele parece que ele não é mais mamar. Você fala, ai meu Deus, começa a fazer a confusão. É a mesma coisa que ele falou a chupeta. Às vezes você não, eu já dou uma orientação para vocês, não tem necessidade de levar a chupeta para a maternidade. Porque você acabou de ganhar aquele neném, é ali que você vai começar a conhecer seu bebê e você vai começar a amamentar. Se você já leva a chupeta para a maternidade, você vai causar ainda mais, além do estresse, você já vai estar naquela ansiedade de aprender, o neném pega a chupeta, põe no peito, sai do bico, põe no bico, vira uma loucura. Então, não precisa levar a chupeta para a maternidade. Vocês vão ficar lá uns 2 dias, vai receber a alta e aí vai para casa. A chupeta, a gente sabe que ela pode ajudar sim, ela pode acalmar o neném, mas não vamos entrar com ela precocemente, tá? Não tem indicação de uma chupeta, mas caso vocês queiram colocar, espera o neném pegar no peito, não estiver acostumado, que aí vocês podem introduzir a chupeta, tá? Essa é a colher dosadora, aqui vai o leite, e aí ele vai saindo o leite para que vocês vão dando pro neném. Querem começar para ver? Pode também ofertar no copinho de café, tá? Você pode pegar o neném e vai ofertando devagarzinho. O bebê ele vai engolindo devagarzinho. O primeiro dia de vida do neném, ele consome apenas 5 ml de leite materno. Então, às vezes, vocês vão pensar ou vocês já ouviram alguém falar: nossa, o leite é fácil. Meu neném mama, não quer mamar. Mas ele mama. O tamanho do estômago dele é o tamanho de uma cereja. O estômago dele ele vai começar a desenvolver de acordo com o crescimento dele. Então, é por isso que o bebê mama, como se não tivesse com amanhã. Entendeu? Ele vai mamar, aí ele vai dormir, daqui a pouco você vai falar assim, meu Deus, ele quer mamar de novo. Isso é livre demanda, tá? Ele vai mamar sempre quando ele quiser. Devo colocar horários da mamada? Dar leite a cada 3 horas no peito? Não existe mais isso. Você vai ofertar quando o bebê tiver disponível, quando ele tiver vontade. Fora isso, o que a gente orienta? Que na primeira semana de vida, realmente ele não ultrapasse 3 horas sem amamentar. Porque pensamos assim, o neném ele nasce, ele não entende ainda a direção da barriga, então ele vai querer dormir. Quanto mais ele dorme, mais hipoglicêmico ele fica. Quanto mais hipoglicêmico, mais sono ele tem. A gente vai achar, nossa, quando ele dorme bem, né? Graças a Deus. Mas não. Então, pelo menos na primeira semana de vida, até ele começar a recuperar o peso, não deixe ultrapassar 3 horas da mamada. Acorde ele para mamar. Outra orientação que eu sempre dou: quanto mais mamar vocês dão durante o dia, melhor ele dorme à noite. Ele vai ficar mais saciado. Então é normal dar mais Mas na mamar. primeira semana também acorda durante a noite. Na primeira semana você vai acordar ele durante a noite. Certo.
Dormiu com os porteiros às 10, aí ele vai acordar lá para meia-noite. Deu 3 horas da manhã, ele está dormindo. Vai lá e você pode acordar ele e põe ele no peito, tá? Para ele mamar. Ele volta a mamar e depois ele volta a dormir, certo? Em relação à descida do leite, a cojatura que a gente fala, ela vai acontecer entre o 4º e o 6º dia após o nascimento do bebê. Às vezes, na cesárea, pode demorar mais um pouco, tá? O que acontece nesse período? A mama fica muito cheia, ela pode ficar dura, e aí que vai começar a dificuldade na amamentação. A boca do neném é muito pequena. O que o bebê ele precisa abocanhar? A areola e o bico. Ele não vai abocanhar somente o bico. Vem pra cá. Somente o bico. O que eu posso fazer para ajudar o neném? Meu peito está muito grande, muito inchado. Você vai fazer uma massagem antes de ofertar o leite para o neném. Porque se você vir colocar ele aqui com o peito muito duro, ele não vai conseguir abocanhar. O leite vai ser difícil sair. O que faz? Se a mãe está com muita dor, pede para alguém fazer massagem, em sentido horário. O peito fica muito duro, tá? Às vezes vai ficar quente. É normal. A Ju ficou, né, Ju? A Ju foi lá com o peito duro. Peguei aqui. Vamos fazer um shake desse TT. E fez. É a descida. Nesse momento, o seu corpo ainda ele não sabe quanto que ele precisa produzir de leite. Então, ele vai produzir muito leite. E o neném, lembra, ele mama 5 ml por dia. O que eu posso fazer? Que eu vou ficar ordenhando esse leite? Não. Quanto mais eu ordenho, mais meu organismo entende que eu tenho que produzir leite. Ah, esse neném tá mamando, eu vou produzir? Não. Você pode, se tiver vazando muito, você pode tirar um pouco. Mas o correto é, deixe o seu peitinho lá, ele vai ficar dolorido. Na hora que você for ofertar para o neném, você vai fazer a massagem. Às vezes, quando está muito duro, chama shake de TT. Você pede para alguém fazer um shake, vai balançar assim, para cima, para o lado. É um shake. A mama, você vai começar a perceber que ela vai ficar mais mole. O leite parece que está empedrado, ele vai começar a ficar líquido, liquidificar, tá? Você vai apertar, você vai perceber que ele vai começar a sair. Aí, ok, você consegue colocar o bebê para mamar. Se estiver muito duro, não consegue. Ele vai ficar irritado e ele não vai conseguir abocanhar. Então, o que eu preciso? Eu preciso que ele abocanhe a maior parte da auréola de baixo. Ele vai abocanhar a auréola e a parte de cima. A parte de cima, ela vai ficar visível, é normal. Pode ficar visível, mas a de baixo não. A de baixo tem que ser totalmente abocanhada. A boca do bebê, ela vai ficar assim, ó, como se fosse um peixinho mesmo. O queixinho, ele tem que ficar bem proeminente ao peito da mãe. Não deixa o neném muito assim. Imagina se a gente for comer ou beber alguma coisa assim, que ele não consegue deglutir. Então, sempre o intestino super estendido em relação ao seio da mãe. Depois eu vou pegar o boneco e vou mostrar para vocês, tá? Então, ordenhou, vocês podem oferecer, tá? Uma coisa legalzinha da gente pensar é como se a gente fosse fazer um pastelzinho com a mama. A gente pega e a gente faz um formato de um pastel e a gente abaixa levemente a partezinha do queixo e coloca. Né? E esse pastelzinho ajuda bastante ele a começar a pegar a parte de baixo e a parte de cima. É o que a gente chama de pastel. Faz um pastelzinho com a partezinha do peito e coloca. Vocês não podem, quando for, normalmente a gente vai dar o peito, a gente pega uma mão e faz uma tesoura. Essa tesoura aqui vai dificultar o neném a pegar. A sua mão vai atrapalhar a peito. O que você vai fazer? O pastelzinho que ele falou é o seio. A mão em formato de seio. Você vai fazer isso aqui e você vai ofertar a mama para o neném. Você pode fazer uma prega também. A prega que a gente fala, você faz uma preguinha assim, ó, e coloca o bico na boca do neném. Ele vai pegar. Lembra, ele pegou, doeu, tira. Ele está querendo abocanhar somente o bico. O bico não sai leite. Os ductos mamários, ele está aqui. Então, o bebê ele precisa apertar aqui, ó. Tá? Então, faz uma preguinha e enfia na boca dele. Ele, toda vez que você for ofertar, ele vai abrir a boca. Quanto mais ele abrir, melhor você coloca. Certo? A linguinha do bebê, ela tem que ir, né? Quando a linguinha tá normal, quando ela não tem probleminha, por isso que é bom, né, a gente pedir essa avaliação da linguinha
que aí a gente vai ter um dia com a fome que vai falar um pouquinho do teste da linguinha. Mas essa linguinha saudável, o que ela tem que fazer? Ela que vai fazer a força, né? Ela vai vir aqui, ela que vai fazer essa pressãozinha, ela que vai fazer é um músculo a língua, né? Então ela que vai fazer essa forcinha para sair o leitinho. O que a mandíbula faz? A mandíbula vai para baixo, para frente e para cima, para baixo, para frente e para cima. Isso só acontece na ordenha da mama. Quando vai para um bico artificial, é assim, ó. O bebê, o que acontece com esse bebê que precisa? Às vezes, a Dani falou, eu lembrei. Vamos lembrar que fórmula infantil e bicos artificiais, como chuquinha, chupeta, é como se fosse uma prescrição médica. Então, se for ver bem, a gente só vai comprar se alguém prescrever. Porque tem hora que um fonoaudiólogo pode pedir quando é prematuro. Às vezes um fonoaudiólogo pode falar, você vai comprar bico tal para fazer um exercício tal com o neném. Isso não é um exercício, né? Então, eu sei que é cultural, essa parte de comprar chupeta é cultural, mas vamos lembrar do que a Dani falou. Nunca vai ser nos primeiros momentos. A gente podia fazer, né? A gente teria que fazer de tudo. Nesses primeiros momentos, a gente fazer de tudo para fazer tudo natural, tudo de uma maneira natural. E se acontecer de precisar, né, o médico também vai depois avaliar para ver se, dependendo de cada caso, às vezes precisa comprar fórmula. Imagine que ele prescreveu uma fórmula. Se ele prescreveu, não significa que vai ser para sempre. É como se fosse uma prescrição de remédio. Então, às vezes, vai ter que tomar naquele momento a fórmula. E aí, como a Dani já explicou um pouquinho aqui, que é o nosso copinho de cachaça também, o nosso quebrou. Mas aqueles copinhos de vidro fica mais higiênico, porque a gente também vai esterilizar uma água, vai esterilizar esses copinhos. Seria nas emergências, né? A gente já acudiu uma mãezinha que estava querendo dar uma respirada. E aí, até nessa respirada dessa mãe, quando, né, realmente a produção é muito grande, igual a Gabi. Cadê a Gabi? A Gabi que está de gêmeos. Ah, Tainá. A Gabi que está de gêmeos, por exemplo, né? É interessante que o organismo, a mulher, ela produz tanto que é muito normal, dar certo, ficar mesmo só no peito, mesmo sendo gêmeos. Né? Aí, claro, depois o médico vai dar toda a avaliação dele e vai de acordo com o sim da mãe, com a disposição da mãe, com a disposição do papai, com a disposição do companheiro, com a disposição da rede de apoio. Porque o que a gente teria que pensar? A gente sabe que não é assim, mas a gente tem que pensar que tem que ser no mínimo trio. Né? Por exemplo, uma mãe ou uma sogra e um papai. Né? E aí fazer revezamento das primeiras madrugadas, né? Se for ter, teria que fazer isso. Como a Dani falou, é perigoso a hipoglicemia. E às vezes a gente vai cair naquele sono profundo se não colocar despertador, né? A gente tem que colocar despertador. Então são detalhes, né? A Ju que estava, né, Ju? Bem a princípio para esse dia. São detalhes que também depois se torna individual. Porque agora, a hora que a Dani falou, eu lembrei, o Vinícius também comentou. Cada anatomia é de uma maneira. A Ju, por exemplo, com a Ju, que tem mama volumosa, a gente ficaria, às vezes, né, quando precisa mesmo de uma emergência, a gente fica, às vezes, umas 2h30, até ajudar a fazer toda uma emergência de massagem. A hora que você falou, eu ia comentar que a circular também pode um pouquinho, né? Então, sentiu da areola mama. Então, se a mama é grandona, normalmente a gente vai ter que usar a palma da mão mesmo. Agora, em mama pequenininha igual a minha, eu fui doadora, viu, gente? Fui doadora de leite um tempão, né? Amamentei meus 2 filhos. Não tem nada a ver com o tamanho de mama, com o tamanho da gente. Eu também, Fábio, na primeira gestação. A gente, assim, tem gente que acha que tem, às vezes, a ver com o tamanho, né? Independente, mas, então, assim, por exemplo, eu, na minha experiência, eu nem usei ordenhadeira nenhuma vez, ordenhadeira elétrica, nem a manual, só foi a minha mão. Eu conseguia só com a minha mão. Claro que é bom ter rede de apoio, é bom ter alguém ajudando, às vezes, porque pode acontecer da gente acordar. Imagine que eles já estão mamando bem, já engrenou a mamada, eles já aprenderam, porque não é mil maravilhas, né? As meninas podem até testemunhar, demora para engrenar. E às vezes a gente pode acordar com a mama vermelha, por exemplo, só vermelha. E aí a gente aproveita, né, Dani, para lembrar. Também é interessante, nessas horas que está vermelha, é interessante ter uma fraldinha de pano. Você tem também na farmácia pronta essas compressinhas, mas pode molhar ali uma fraldinha de pano, molhar ela, deixar só um pouquinho assim no congelador e já tirar e deixar ela um pouquinho antes de começar a massagem. Compressa sempre fria. Sempre A gente fria, tem, sempre fria. na hora que está muito quente, se a gente pensa assim, nossa, eu vou para baixo do chuveiro, a gente vai cair aquela aguinha morna e vai aliviar. Na hora pode até aliviar, mas depois vai doer muito.
Então, a mastite, que às vezes quando veio feito dolorido, vermelho, fica quente, não se faz compressa e nem deixa a água lá no banheiro quente cair no seio. Faça uma compressa fria de no máximo 5 minutos para a gente não fazer um defeito. Pode parar aquele leite, só para dar uma aliviada. A água quente ela não vai ajudar. Então, sempre a compressa fria, igual a falou. Isso. Lembrando que então os antigos falavam, vai no chuveiro quente, vai no chuveiro morno. É para quando não descer o colostro. Para quando a mamãezinha está demorando, o que pode acontecer? De demorar para vir o primeiro leitinho a descidinha do colostro. Porque o colostro, a gente, né, muita gente não enxerga nada, e aí a pessoa está aí do seu lado e fala que o neném não está mamando nada. Mas aquele colostro é a primeira vacina do neném, meio transparente, meio amarelo, tem hora que está meio amareladinho, por isso que o neném vai toda hora para a mama. Então, dentro da maternidade, dentro do hospital, de primeira semana, por exemplo, é claro que a pojadura acontece mais ou menos 72 horas e até menos, né, Dani? Dependendo da mãezinha. Se é parto normal, às vezes vem mais rápido. Então, o que acontece com esse momento? O que a gente tem que pensar também? Tem mamãe que fica preocupada, tá? De alguma doença que ela já teve, por exemplo. Ai, mas será que, né? Eu até fiz uma visitinha e a pessoa já tinha feito cirurgia bariátrica e teve muita anemia, por exemplo. É claro que é o médico que vai responder, tá, gente? É o médico que vai sempre avaliar, que vai falar se vai continuar a ter. Mas, o que a gente tem que lembrar do colostro e do leite materno? Tudo que você teve de doença, de gripe, por exemplo, aqueles anticorpos vão estar no leite materno. Então, tanto é que no Covid eles não proibiram, eles só falaram de usar máscara, né? Por quê? Porque todos os seus anticorpos, a defesa do seu organismo, até as mamãezinhas da África, aquelas mamãezinhas que podem estar até desnutridas, o leite materno delas vai servir de nutriente, às vezes até para alguém que está com câncer, por exemplo. Claro que não tem pesquisa comprovando que a gente pode, né, pegar, né, do banco de leite, né, por exemplo, um leitinho para levar para alguém com câncer. Mas, com certeza, alguém que está com câncer, com aquela imunidade bem baixa, se um dia for fazer esse teste, da pessoa tomar um copo desse leite materno, daqui a pouquinho vai fazer um exame, né, Dani, vai estar lá em cima a imunidade. Então, a gente tem que crer no leite materno, que é o principal alimento até do mundo, né? A gente fala que é do mundo mesmo, o melhor alimento do mundo, não existe outro igual. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de posição. Então, depois, tá, gente, vocês podem lembrar, gente, porque é muito detalhe. A hora que a Dani começou a falar, então, a hora que ela falou do chacoalhar, né, Dani? São vários tipos de situação de precisar desse chacoalho, né? Até, por exemplo, uma vez participando de uma emergência com a Sônia, que é aquela profissional, né, de muitos anos de experiência lá, a Sônia Fratini, eu lembro também de chegar na sala e ela falar para a mamãe fazer assim, né? A mamãe, ela só falou só faz agora isso para a mamãe. Eu comecei a ajudar ela, e aí ela falou para ela agachar um pouquinho e fazer, quando ela está sozinha, né? E fazer um balançadinho assim, mas é claro, dá para dar uma chacoalhadinha. Isso quando está muito dura, e muito pesada, muito vermelha. Então faz primeiro, né? Às vezes a compressinha fria, fica só um pouquinho, aí começa as massagens. O nenê pode estar chorando, não tem problema, porque é que não adianta trazer o nenê com ela dura. Então quando a gente coloca o dedo aqui, né, Dani, ó, aqui na areola, tem que estar macio, tem que estar pelo menos descendo o nosso dedo um pouquinho, tá? E aí, daqui a pouquinho, a gente lembra vocês também da anatomia do mamilo. Que o mamilo ele pode estar lá para dentro, mas não é impossível a amamentação. É possível amamentar mesmo que o mamilo está lá para dentro. Tem lá para dentro, né, que a gente chama de invertido, tem o plano, né, que depois que é o plano, que ele é bem assim, a gente não consegue mal pegar. Aí vai ter o bem pequenininho, né, depois que a gente consegue pegar um pouquinho com a pontinha do dedo, e tem o protruso, que é o normal, mas aí a gente pode... A Dani vai ter as orientações dela também dessa massagem do mamilo, e uma delas, que tem várias, mas uma delas é a gente mesmo fazer de tudo para se... Imagina que está aqui bem para dentro. A gente com a mão bem limpa, claro, gente, sempre mão limpa, sempre unha curta, sempre lembrar dessa higiene, tá? As pessoas que vão te ajudar também. E aí a gente pode, quando a gente já, até, né, Dani, eu não sei o que eles têm falado, mas imagine que o nenê está maduro, igual a Jaque. A Jaque está com o bebê madurinho, né, Jaque, só esperando o trabalho de parto. Então, quando o médico falar, está maduro, né, já está prontinho para vir, aí que você pode ficar dando mais uma mexida na mama, assim, mas antes, eles têm falado para não mexer tanto, né, para deixar quietinho.
né? Claro que cada médico também gosta de falar alguma coisinha, né, de banho de sol. Mas então aqui, lembrando, no pequeno exercício, ó, a gente vai com a ponta do dedinho, né? Segurar aqui, isso quando o bico está muito para dentro, ou bem no plano, ou né, a gente segura ele um pouquinho. E a gente pode fazer o quê? Unha curta, hein, gente? A gente pode fazer como se fosse um volume de rádio. E aí a gente vai fazer uma torçãozinha assim, claro que pode doer, tá, gente? Por isso que é bom ter alguém do lado, porque aí alguém do lado fica mais forte para fazer do que a gente na gente mesmo, tá? E aí vai fazer ali, conta até 15, dá um intervalinho. E claro que tem várias outras técnicas, tá bom? Então assim, por isso que a gente, o GAMI, né, ele existiu pra gente fazer de tudo para estar presente. Não adianta a gente achar que sozinha vai dar certo. Não né? dá. Precisa procurar, né, as redes, precisa procurar os postos, precisa procurar, né, no caso a gente que é o GAMI, precisa procurar consultores de amamentação. E lá na maternidade, hoje em dia, já é 24 horas também esse plantão de médico na maternidade. Claro que a gente, quando a gente fala isso lá para a equipe, por exemplo, é claro que elas não vão dar conta se aparecer um monte de mãe na madrugada para isso, né? Mas por isso que existe o posto de saúde, né? Por isso que o nosso sonho do GAMI é ter plantão, que ainda não tem, um plantãozinho de amamentação ainda não tem. Mas vamos continuar aqui falando um pouquinho de posição. E aí a mamãezinha que puder levantar a mão, a gente quer que venha aqui na frente um pouquinho, pode ser? Se vocês acharem que o nenê está disposto a mamar um pouquinho, tá? Eu vou sentar aqui um pouquinho para mostrar para vocês algumas posições. Se você quiser, se você quer virar os pés mesmo, né? Eu Vamos lembrar só da Gabi voltou, né? Então, da Gabi que está de gêmeo, gente, só antes que a gente esqueça, é super interessante a gente saber quando tem gêmeos. Quando tem trigêmeos é uma outra história, mas se tiver um monte de gente ajudando, quadrigêmeos, um monte de gente ajudando, e tem que ter banco de leite, né? Banco de leite todo leite. Mas assim, só lembrando, né, da posiçãozinha, Gabi, que a gente chama de invertida. Então, às vezes vai dar certo dos nenês mamarem assim, a Dani vai falar agora, mas ao mesmo tempo é possível também. E também tem aquela, né, Dani, que até teve um folder uma vez que uma artista tirou a foto, que é quando as vezes é invertida, porque outra coisa também, né, Dani, lembra de falar dessa posturinha da mamãe, para ela não ficar levando a coluna para frente. Não levar o peito na boca do neném. É o bebê que vocês vão trazer para o seio de vocês, tá? Eu só quero lembrar para vocês também, nenhum bebê é alérgico ao leite materno. A gente às vezes ouve assim, meu bebê é alérgico, então eu vou ter que parar de amamentá-lo. Ele é alérgico ao que você consome, não ao seu leite, certo? Então, se você descobre que ele está com alguma alergia, você começa a suspender alguma coisa que você imagina que é. Normalmente a gente imagina o quê? Soja, leite de vaca. Tirou. Ah, mas como eu sei que meu filho vai ser alérgico? Ou ele não está bem no peso, mas isso é outra história. Eu só quero que vocês entendam que, mesmo a criança alérgica, vocês podem usar o leite de vocês. O bebê ele não vai ser alérgico ao leite da mãe. Não existe isso. Ai, meu Deus, eu tenho que entrar no fome porque eu meu filho é alérgico. Ele é alérgico ao quê? Ao que a gente consome. E aí que a gente vai começar, se a gente quer amamentar, a gente vai fazer uma restrição, tá? Meu filho é alérgico à proteína do leite de vaca. Ele não é nem alérgico à lactose, ele não pode nada do leite. Eu amamentei ele de 1 ano, desde quando ele nasceu até 1 ano e 4 meses, tá falando assim. Eu tirei tudo que tinha leite. Porque com 5 meses não deu 1 grama, eu falei que tem alguma coisa errada. Ele mamava, eu botava ele pra arrotar, ele dava jatos. Não era nem um arroto, era jato. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Primeiro tirei o leite. Aí você já vai amamentar com aquele medo, né? Você põe o neném para amamentar e já espera, com medo que ele vai jogar tudo fora. Parou. Foi um dia que eu parei de consumir. Ele não teve mais. Então, e outra coisa, se eu fizer um teste de alergia no bebê pequeno, ele vai dar um falso negativo. Então, eu não preciso fazer um teste de alergia no neném para suspeitar uma alergia. Eu posso tratar ele com clínica. Você tirou, suspendeu o que você está consumindo, ele parou de passar mal, pronto. Você já, pelo menos, evita de comer certos tipos de alimento, tá? Então, a gente é possível alimentar o nosso filho com leite até 2 anos. O meu parou agora, mas ele come muito bem, graças a Deus. Mas é alérgico. Alérgico ao ovo e alérgico ao leite. Então, pensa. Mas, pra mim, foi a coisa mais maravilhosa amamentar, eu posso falar. Foi muito difícil, não sei se foi duro. Eu, enfermeira, precisei de ajuda. Tinha uma pessoa lá que chegou lá na minha casa e falou assim, pelo amor de Deus, eu não consigo. A enfermeira tá lá todo dia falando pra você. É assim,
chega a vez dela, eu falei, não dá, não consigo. E ela foi lá e me ajudou, falou, calma, sabe por quê? Porque a gente fica sem dormir, a gente vai ficando cansada, a gente sabe como faz, mas a gente começa a querer desistir. E aí se a gente não tem a rede de apoio, igual a Flá falou, você desiste. Depois você fala, graças a Deus eu não desisti, porque depois fica muito fácil, tá? Então vamos lá para as posições de amamentação. Vocês precisam escolher um lugar confortável para amamentar, tranquilo. Você precisa encostar as suas costas, deixar a sua coluna bem reta. Eu preciso pegar o meu neném, eu não preciso colocar ele muito para cima, aqui ó, na dobra do cotovelo. Quanto mais para cima ele fica, mais difícil ele vai pegar o seio. Lembra que eu falei? Para ele não ficar com o queixinho muito assim, eu não posso deixar o queixinho dele muito para baixo. Então eu posso posicionar minha mão aqui e posso colocar ele aqui ó, entre o meu antebraço e entre o meu punho, tá? Eu vou pegar o meu seio, e posso fazer a preguinha, lembra que eu falei para vocês? A boquinha dele é muito pequena, muito titica. E aí eu vou começar a estimular. Eu estimulo ele, ele vai abrir a boca. Eu quero que ele abocanhe o meu seio. Então quando ele abrir a boca, aí que eu vou colocar ele no seio, tá? Eu posso inverter também. Eu posso pegar a minha mão direita. Eu preferia essa posição quando ele era muito pequeno, porque ele é muito molinho. Então com a minha mão dominante, eu segurava a cabeça dele. Eu pegava a minha mão esquerda e fazia o seio. E aqui, ó, com a mão dominante aqui, eu dava o meu peito na boca dele. Eu esperava ele vir e abocanhar. Quando ele abria muito a boca, eu colocava. Aí, às vezes, doía, eu tirava. Eu falei que estava errado. O teste da linguinha que a Flá falou que era importante, meu filho também tinha no meu preço. Então, ele veio no pacote. Não mamava. Era 3 mamadas e parava, porque alguma coisa errada, gente. Não é possível. Tudo acontece comigo. Aconteceu. Aí a língua dele é presa. Com 3 dias, saí do hospital. 3 dias de nascido, eu levei lá para fazer o piquezinho na língua. Aí fez o piquezinho, ajudou ele, aí ele conseguiu amamentar, tá? Mas como a gente percebe? A gente percebe na amamentação. Eu via que ele mamava e parava muito rápido. Ele não conseguia segurar e ficava nervoso. Então, é muito importante a avaliação da fome, tá? Oferta, faz o Czinho, pega a cabecinha do neném, pegou, aí você pode trocar. Se você quiser, você troca. Não precisa ficar com o ombro muito duro. No começo a gente fica tensa. Aí você solta aqui, apoia. Ele grudou, depois que ele pegar, ele vai ficar. Tá? E aí você pode ficar a posição que você quer. Essa posição é a mais tradicional. Lembra, o bebê ele precisa ficar com a barriga na sua barriga. Imagina ele mamar assim com a cabeça pra cá. Não dá? A mesma coisa a gente estivesse assim, ó, mamando dentro do TT da mamãe. Todo torto. Então, barriguinha com barriguinha, tá? Traz aqui, faz um Czinho. Posso fazer a prega para ajudar. Eu aprendi muito a prega, não é verdade ainda, elas me falaram de fazer a prega. Era difícil, mas depois a gente consegue. Muita persistência. Aí você pode trocar, tá bom? Vem aqui e troca. Outra posição que você pode fazer, você pode declinar um pouco o seu corpo para trás e também trazer o neném para mamar aqui. Nunca fazer isso aqui, ó. Porque às vezes a gente quer fazer isso aqui, ó. Jogar o peito lá na boca dele. Sem querer a gente não percebe. Mas sempre na sua, você vai estar confortável e vai trazer o bebê até você, tá? Eu lembro que tinha uma pediatra na maternidade também, que ela grudou na cabeça dele, meu filho, e disse assim, abre a boca. Eu falei, gente, vai matar o moleque. Eu falei, essa sabe. E aí ele abriu a boca e ela grudou assim, ó. Ele ficou, eu falei, gente, ficou, porque tem medo, né? Outra posição para gestante, quem também não é. Você pode colocar o bebê aqui, ó, invertido, tá? Você pode pôr uma almofada no colo. Você pega do mesmo jeito. Aqui, segura a cabeça. E coloca. Você dá mamar? Você quer vir aqui? Quer alguém quer? Eu vou ter que pôr ela Vem também, mas o meu é pequeno. Porque ela não desmama no pico. E não vai ser. Você quer daí ou você quer vir aqui? Não, eu vou ir pra ele. Quem faz cesariana, né? Esse invertido é como quem faz cesariana. Às vezes sente machucar. Às vezes sente mais a cirurgia. Eu colocava assim, Porque aí você fica muito assim, né? Você coloca ela aqui e descansa também. É uma posição super confortável.
Isso, e o neném fica, você fica livre. Você coloca ele aqui e ele ama. Várias posições da pessoa. Ela vai mamar. Tô nervosa, viu, gente? Não repara, É a não. fome. É a fome. Não, isso aqui é pra dormir, né? Calma. Maria. Vamos tirar o laço dela, vamos deixar ela mais confortável. Calma. Oi, o que é esse? Eu gosto de dar show, fala. É bravo igual o pai. Pior. Você acha que eu vou falar que é da mãe? Claro que não. É o pai mesmo. Aí, eu quero ficar em pé, eu quero ver tudo, fala. Você é brava. Você não quer pedir pra mim? Não, tem uma mãezinha que não desceu, ela tá na esquina ali. Tainá, conta pra tia, vamos mamar um pouquinho? Vamos? Agora não? Agora não? Eu acho que ela quer curiosar, viu? Rafa quer? Quem quer? Ah, acho que a Micaele quer, né? Vai lá, Quem quer? vai coçando Tá a querendo coçando. dormir Ah, também. não, é assim mesmo, é sei. assim muito bem. É assim, Da gente. tia? Ah, ela quer dormir. É, A mãe tá brigando com você. Conta a verdade. Olha lá. Fala a verdade. Vou pegar. Não falou. Quem você que é? Lembrando, gente, que essa Chegou no neném, ó. a Dani Vi, né, também falou da preguinha. Quando a gente fala preguinha ou pinça, não é porque o nenê só pega aqui, tá, gente? Isso é porque o nenê, ele só está tendo reflexo, ele não está enxergando nada, ele não só está sentindo cheiro, né, que a gente chama de reflexo de sucção neural. O que a Dani vai fazer? Vai ajudar ela? Mas pode vir aqui. Então lembra que quando fala pinça, Ju, normalmente aqui a Ju me perguntou algumas coisas. Então assim, essa pinça que a gente comentou, que a Dani falou, também é para quando a gente está sozinha também, a gente às vezes consegue. Só que, por exemplo, a Ju, mama muito volumosa, às vezes até precisa de uma tala. Sim, aqui tem trocador. Tem trocador nesse primeiro, tá? Às vezes precisa até de uma talinha para levantar a mama. Acho que a mim não precisou. Não, você precisou, Ju? De alguma ajuda para levantar a sua mama para cima? Você não fez nenhuma talinha, não? Não, eu só usei o sutiã, a amamentação um pouquinho mais. Não, para segurar um pouco, né?